O filme começa em um laboratório, onde vemos um médico aterrorizado chamado Yang. Acontece que sua filha morreu recentemente, então ele está conduzindo experimentos com ela para trazê-la de volta à vida. Ele está cercado por lagartos e crocodilos, o que sugere que eles também estão sendo usados como cobaias. Naquele momento, vários oficiais chegam e dizem a ele que muitas pessoas já morreram como resultado de seu experimento. O Dr. Yang afirma que está à beira de uma nova descoberta e se injeta com algo. Vendo isso, os policiais atiram nele e afirmam que eles vão levar sua filha embora. De repente, um grande terremoto acontece que acaba devastando toda a nação. A cena então muda para 3 anos mais tarde e vemos que o lugar se transformou em um deserto aberto, com toda a civilização moderna desaparecida. Para piorar as coisas, alguns dos jacarés de teste do Dr. Yang que foram injetados com um soro especial, são deixados ao ar livre para crescer e se procriar. Momentos depois vemos um menino chamado Jian, que chega com flechas e acerta um jacaré no olho. Ele finge estar morto, e quando Jian se aproxima, ele o ataca brutalmente, então ele corre para dentro de um carro para se proteger, mas o jacaré o persegue. Assim, quase o matando, felizmente um homem chamado Nan chega no momento certo e corta a cabeça do jacaré com sua lâmina. A dupla então embala o jacaré afirmando que será muito saborosa. Na próxima cena vemos uma garota chamada Suna, que mora em uma pequena cabana com sua avó. Suas condições de vida são miseráveis. E eles não têm nem água potável para beber. A avó está preocupada porque não chove já faz 6 meses, e se pergunta como elas sobreviverão sem água. No entanto, a Suna diz para ela não se preocupar e promete que elas irão encontrar. Jian e Nan chegam a um mercado, onde cortam o jacaré e trocam seus pedaços por alguns itens úteis. Momentos depois, Suna também chega com sua avó, e ficamos sabendo que Jian tem uma grande queda por ela. Suna dá a Nan um esboço que ela fez do mesmo e agradece por salvá-la durante um terremoto. Vendo isso, ele fica muito feliz e dá um grande pedaço de carne. Então alguns bandidos aparecem e começam a aterrorizar as pessoas. Eles afirmam ser policiais e mostram um esboço de uma pessoa que eles procuram. Eles pegam tudo o que eles querem e quando um homem intervém, eles rapidamente cortam sua mão. Momentos depois, um deles olha para Suna e decide levá-la com eles. Vendo isso, Jian vai lutar, mas acabam batendo nele brutalmente. Então Nan logo entra e bate em todos eles, até mal conseguem ficar de pé. Então ele percebe que as garrafas de água estão limpas e pergunta para eles onde conseguiram. E um dos bandidos conta sobre um apartamento com água limpa, mas afirma que apenas alguns escolhidos estão autorizados a entrar naquela instalação. Ele pergunta por que eles estão aqui, e o bandido alega que foram enviados para buscar suprimentos, por seu chefe o tigre. Depois que os bandidos vão embora, a dupla também recolhe seus pertences e sai. Por todo o caminho, Jian sugere que eles procurem os apartamentos com água limpa. Mas Nan descarta a ideia dele. Logo chegam na frente da casa de Suna, onde eles notam um grupo de pessoas desconhecidas. Então ele se aproxima de Suna e pergunta se essas pessoas estão incomodando. O grupo é liderado por uma mulher que se apresenta como uma professora e afirma que eles não estão aqui para machucar ninguém. Ela diz que são de uma comunidade que mora em um prédio de apartamentos, localizado a uma boa distância. Ela afirma que este lugar tem vários luxos, incluindo um suprimento abundante de água limpa e potável. Ela menciona que eles estão buscando mais pessoas para levar de volta à sua comunidade, e que crianças menores de 20 anos e seus pais são os que eles aceitam. Suna pergunta se seus amigos podem ir junto, pois são como uma família. Porém a professora nega, alegando que apenas membros de sangue são aceitos. Ouvindo isto, Nan aconselha Suna a ir, porque se ela ficar, mais bandidos podem voltar e tentar machucá-la. Seguindo este conselho, Suna e sua avó se despedem e vão embora junto com a professora e seu grupo, e eles têm que percorrer uma distância muito longa. No caminho logo percebem que os soldados parecem muito estranhos, e eles têm bolhas peculiares no pescoço. Algum tempo depois sua avó fica muito cansada de andar, então a professora sugere para elas deixarem o soldado a levar para um posto médico próximo, onde ela pode descansar. Suna concorda relutantemente e os soldados escoltam sua avó e outro velho para longe do grupo, porém logo após se depara com um carro. E Suna acha estranho que os carros estivessem esperando por eles, apenas uma curta distância. Ela pergunta por que a professora enviou sua avó embora quando eles tinham um carro disponível. Ao ouvir isso, um cara chamado Sargento Quan diz que eles podem esperar pela avó dela se ela quiser, porém, as outras pessoas estão ficando cada vez mais sedentas e inquietas, então eles decidem continuar avançando.
Na cena seguinte, 2 soldados levam os velhos para um local remoto e os matam. Naquele momento Jian chega e testemunha o assassinato da avó de Suna, então ele ataca os soldados imediatamente. Inan chega para ajudá-lo, porém enquanto eles lutam percebem que esses soldados são quase imortais, pois não morrem mesmo depois de receber o mais severo golpe. Jian amarra um dos soldados com uma corda e questiona por que ele matou sua avó, mas o soldado corta a sua própria perna e liberta da corda. Então ele começa a atacar Jian, mas uma mulher chamada Yan Ho aparece do nada e corta as cabeças dos 2 soldados, depois que eles enterraram sua avó. Yan Ho informa que esses caras só podem ser mortos decapitando suas cabeças, caso contrário eles não podem morrer. Ela conta que costumava estar nas forças especiais, e que depois do terremoto sua equipe encontrou no apartamento que era o único lugar que não foi esmagado. Havia água pura suficiente para beber. Então eles se estabeleceram lá. Um dia um homem chamado Dr. Yang chegou e começou a viver com eles. Mas desde sua chegada muitas crianças começaram a desaparecer. Uma por dia, então ela logo confrontou e descobriu seus segredos sujos. Ele estava trabalhando em um experimento que iria proporcionar às pessoas a imortalidade. Ele estava buscando uma forma de redimir. Portanto, usou essas crianças para seus experimentos perigosos. Aparentemente suas glândulas pituitárias continham algo crítico para sua pesquisa. Quando ela soube que até mesmo seu chefe, o sargento Quan, estava de acordo com o médico, ela ficou muito furiosa e tentou acabar com eles, mas os mesmos queriam matar ela. Assim não tendo escolha senão fugir, portanto ela agora pede ajuda a Nan para derrubar o médico e resgatar seus colegas de trabalho que estão presos lá dentro. Ao ouvir isso ele concorda em ajudar e lutar contra o médico, mas apenas porque ele quer resgatar Suna. Depois os 3 vão ao encontro do Tigre, um gangster local que tem conexões com pessoas que moram no apartamento. Acontece que ele e Nan têm uma história, pois costumavam a lutar no ringue de boxe juntos, e foi por causa dele que a carreira de Tigre chegou ao fim. Então ao vê-lo, imediatamente diz aos seus capangas para matá-lo, e promete a eles muitos escravos em troca. No entanto, esses homens provam que não são páreos para Nan, que sem esforço enfrenta todos, e eventualmente ataca Tigre. Enquanto isso Suna e o grupo chegam ao apartamento onde o Dr. Yang dá a eles um discurso de boas-vindas. Suna pergunta sobre a sua avó, e a professora lhe assegura que ela chegará logo. Então Dr. Yang anuncia as notas das crianças, e acontece que se eles ficarem com boas notas, terão melhores instalações. As crianças recebem uma bebida, e todos estão animados por finalmente ter água limpa, depois de muito tempo. No entanto, Suna se sente estranha e decide não beber a água. Eles são então levados para dentro e é explicado que as crianças ficarão no 8º andar, onde os pais não são permitidos. Quando as crianças saem, os pais têm a tarefa de purificar toda a água do edifício manualmente, para torná-la segura para beber. Eles são instruídos a executar o processo de purificação continuamente para o bem de seus filhos. Nan logo vence Tigre e seus capangas, e questiona-o sobre a água limpa. Tigre admite que conseguiu a água no prédio, onde ele fornece muitas coisas, inclusive pessoas, porém ele afirma que hoje em dia eles exigem que eu leve crianças, e é por isso que seus homens foram para a aldeia naquele dia. Ao ouvir isso, Nan ordena que ele o leve para aquele lugar amanhã bem cedo. Enquanto isso Suna está em uma classe com outras crianças e acha tudo estranho. Ela observa que os alunos têm um corte peculiar em seus pescoços, e parecem estranhamente submissos e lentos. Quando o Dr. Yang chega ela decide ser franca e pergunta sobre sua avó. Ele informa que sua avó está doente e sendo tratada. Suna insiste em visitá-la, mas ele se recusa e afirma que não é permitido. Ele informa que ela parece estar muito desnutrida e pede que beba uma garrafa de água limpa. Suna chega a levantar a garrafa para beber, mas quando ele sai, ela a coloca na mesa sem tomar um gole. Naquela noite, depois que todos dormem, Suna sai da cama e começa a explorar a área. Lá embaixo um pai está exigindo ver sua filha e o Dr. Yang tenta convencê-los de que ela está segura. No entanto, eles continuam a insistir, e ele fica irritado e os leva para o seu laboratório. Enquanto Suna está lá, ela os ouve se aproximando e corre rapidamente para se esconder. Quando eles chegam, os pais descobrem que sua filha está deitada e inconsciente em uma mesa cirúrgica, com máquinas em volta da cabeça. Eles começam a surtar, mas o Dr. Yang garante a eles que ela está bem, e ele está apenas fazendo um experimento nela. Ele conta a eles sobre sua pesquisa e conta como ele ressuscitou sua filha morta. Ele abre um armário para revelar a parte superior dela, dentro de um
tanque de vidro, no entanto, os pais imediatamente correm para salvar sua filha. Eles começam a gritar e intervir na máquina, causando uma convulsão na menina, fazendo-a morrer. Vendo isso, Dr. Yang se torna enfurecido e esfaqueia o pai da menina até a morte, enquanto Suna se esconde num canto observando tudo, quando de repente Dr. Yang se aproxima dela com um sorriso sinistro. Então ele a agarra e a coloca na mesa de operação. Ele a informa que a água que lhe foi dada já concluiu metade da tarefa, e começa o processo de coleta de fluido regenerativo. Enquanto isso, Nan e sua equipe chegam ao prédio e Tigre informa aos soldados que ele está aqui para entregar suprimentos. Porém, como não é dia de entrega, os soldados ficam desconfiados e começam a inspecionar o veículo. Então Nan logo começa a atirar nos soldados e acaba matando todos eles. Depois disso, eles entram no prédio e o Dr. Yang está prestes a começar seu experimento em Suna. Assim ouve as notícias que o grupo está correndo para dentro. Os mesmos entram em um porão sombrio, quando de repente os soldados param de segui-los. O motivo disso fica claro quando uma horda de zumbis híbridos os atacam. O trio entra em uma luta intensa. E Yan-Ho fica emocionada ao descobrir que seus colegas de trabalho que ela veio buscar se transformaram em zumbis. No final, o trio os derrota e avança. Logo, Yan-Ho encontra o Sargento Quan, que a convida para se juntar à equipe deles. No entanto, ela recusa e o ataca, assim começando uma luta tensa. Ele eventualmente a esfaqueia e a joga para fora do apartamento. Momentos depois, Jian captura a professora e pede para ela levar até a Suna. No caminho, eles encontram o Sargento Quan, mas Nan insiste que Jian vá embora, alegando que ele cuidará do sargento. Enquanto isso, o Dr. Yang extrai os fluidos do corpo de Suna e injeta em si mesmo. Entretanto, ela não bebeu uma gota sequer de água da garrafa. Assim, a secreção de sua glândula pituitária não foi modificada para ser usada. Devido a isso, o Dr. Yang começa a se transformar em um mutante. Após se injetar, ele começa a convulsionar. Naquele momento, Jian chega para salvar Suna, mas um oficial o ataca por trás e o espanca sem piedade. Enquanto Nan e o sargento se envolvem em uma luta mortal, enquanto o Quan não sofre nenhum dano físico. Eventualmente, Nan consegue cortar fora sua cabeça e acabar com a luta. Dr. Yang percebe que é tarde demais para desfazer o dano que ele causou, e em vez de pensar nas crianças no prédio, ele detona uma bomba e se salva egoisticamente. Ele embala o pouco que resta de sua filha em uma mala e sai. Os pais percebem que ele é responsável pelo desaparecimento de seus filhos e começam a atacá-lo violentamente. Enquanto isso, Yan-Ho, que ainda está viva, recupera sua consciência. Ela e Nan entram no apartamento e consegue ajudar Suna e Jian a escapar do fogo. Enquanto os pais atacam o Dr. Yang, seu soro também é destruído. Em um ataque de raiva, ele pega uma arma e começa a atirar em quem estava chutando ironicamente. Assim, ele atira acidentalmente na mala, e o líquido que o mantinha sua filha viva escorre para fora da caixa. Isso o deixa muito chateado e ele cai em lágrimas. Então tenta justificar suas ações, chamando todos os outros de malvados e ameaçando matá-los. No entanto, antes que ele possa fazer qualquer coisa, Nan atira nele e finalmente explode seus miolos. Naquele momento, de repente começa a chover depois de 6 meses de seca, que deixa todos muito animados. Yan-Ho fica no apartamento para restaurar o mesmo, enquanto Nan-san retorna ao seu assentamento. No caminho, Suna visita o túmulo de sua avó e desaba em lágrimas. Assim, o filme acaba com Nan administrando seu açougue.